flexível, ou seja, da eleição através da força do partido, e não apenas exclusivamente na força das pessoas, personalizando ou fortalecendo os partidos. Me parece que a lista também seria uma proposta que poderíamos exercitar um fortalecimento dos partidos. Porém, uma das propostas, e aqui é que vai o nosso alerta, ela vem de encontro à democracia, ela vem de encontro aos interesses da pluralidade dos partidos, da representação partidária, que é exatamente o fim das coligações. E, quiçá, o nosso receio do PCdoB e de um conjunto de outros partidos, no caso PMN, PHS, PRP, PRTB, PSL, PTC e até o DEM, é de que aprove-se exclusivamente o fim das coligações, porque é uma medida, um projeto de emenda constitucional, ela vem como bojo a emenda constitucional, enquanto as outras medidas, elas são através de um projeto de lei. E a discussão é o que se vota primeiro? É a emenda constitucional ou se vota primeiro a questão do projeto de lei que traz como matéria principal o financiamento público de campanha? Para nós termos uma ideia, se o fim da coligação fosse exercitado no período ou na eleição de 2010, nós teríamos uma redução de aproximadamente, ou uma concentração de aproximadamente, no máximo, 6 partidos na Câmara Federal, e no Senado ainda concentraria muito mais. Haveria estado que apenas o PMDB elegeria deputados federais, se não me engano, o caso de Roraima, porque nenhum outro partido alcançaria o quociente eleitoral. Portanto, o fim das coligações é um golpe contra o pluralismo, um golpe contra a diversidade, a pluralidade, um golpe contra a democracia, já dizia o nosso saudoso Tancredo Neves, e que de forma muito firme, de forma muito coerente, o presidente, o deputado federal Mauro Benevides, que exercita um pensamento e uma prática democrática, também faz referência ao prejuízo da representação política que teriam algumas forças políticas no nosso país. Portanto, chama a atenção aqui para essa discussão que está sendo feita no Congresso, em especial a questão da reforma política com base no interesse possivelmente único dos conservadores de que o fim das coligações possa ser... Vossa Excelência permite uma parte, deputado João Jaime? Pois não, deputado João Jaime, aprovado na Câmara Federal. Deputada Raquel Marques, por favor. Deputado Lula Moraes, eu quero parabenizar Vossa Excelência de trazer esse tema, né, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo que essa casa também possa estar antenado com esses debates nacionais e a reforma política, ela vem realmente no sentido de fortalecer a nossa democracia e Vossa Excelência coloca alguns questionamentos em relação ao fim das coligações proporcionais, mas eu queria ressaltar aí, dentro dos pontos da reforma política, a questão do financiamento público de campanha. Eu acho que já é tempo de que a nossa democracia possa contar com esse instrumento, que possa barrar com que nós tenhamos sempre os candidatos eleitos ligados à força do poder econômico, que a gente proporcione
uma condição igualitária de disputa nas eleições, e isso certamente se dá pelo financiamento público de campanha. Então, parabenizo Vossa Excelência e quero me somar a esse debate, que também quero estar trazendo também aqui a minha posição em breve. Obrigada. Obrigado, deputada Raquel. Deputado João Jaime, por favor. Deputado Lula, essa questão do fim das coligações partidárias, ela tem gerado muita polêmica, mas o grande problema do sistema hoje de coligações é que permite algumas distorções no parlamento. Você pega, num parlamento estadual, você tem deputados, aqui mesmo nesse parlamento, deputados com 50 mil votos que estão na suplência. E você, por junção de pequenos partidos, a pessoa não votou, aí o argumento do fortalecimento partidário não existe, porque se junta 5 partidos, cada qual entra com um pouquinho e elege um com 20 mil votos. Então, o eleitor, naquele momento, ele estava votando na pessoa, não estava votando no partido, até porque o partido dele não conseguiu juntar votos suficientes para fazer a legenda. Eu concordo que Vossa Excelência aqui fala pelo partido de Vossa Excelência, o PCdoB, que é um partido histórico no Brasil, desde o início das lutas socialistas que existe o PCdoB, e o PCdoB talvez fosse prejudicado se passar o fim das coligações. Eu defendo, no caso, minha opinião é que devia ser um distritão. O que é um distritão? Você tem aqui no estado do Ceará 46 vagas para deputado estadual, 22 para deputado federal. Que sejam eleitos os mais votados. Aí não teria prejuízo para os partidos pequenos ou médios e nem os grandes, porque seria uma votação majoritária para proporcional, que seria o mais justo. Como é que se explica? Vamos dizer, eu tirei 60 mil e poucos votos, fiquei em 12º lugar entre os 46, mas no meu partido eu fiquei apenas na frente de 2. Se 2 tivessem passado de mim, eu, sendo o 13º mais votado, não seria deputado estadual. Então, são injustiças e são deformações que a lei atual proporciona, que nós devemos modificar. Não sei se a melhor forma seria acabar com as coligações, mas alguma coisa precisa ser feita, porque também todo mundo sabe, a venda de legenda por conta de tempo, hoje tempo de televisão vale mais do que voto. Então, é inadmissível que isso aconteça. Obrigado, deputado João Jaime. Eu queria penetrar um pouco mais nessa questão, na questão do fim das coligações, porque nós temos que observar se as mudanças ou a mudança ela vai provocar feridas na democracia, ou nós vamos ter o maior exercício da democracia. Onde não tem o voto proporcional, primeiro, distritão não existe em canto nenhum do mundo. Distritão não existe em canto nenhum do mundo. Existe o distrital, que é uma votação majoritária por regiões. E onde existe esse exemplo, deputado, a distorção ainda é maior. O caso da Inglaterra, se você analisar a história desde o pós-guerra até hoje, existe uma distorção violenta sobre o pensamento e a representatividade da sociedade dentro do parlamento inglês. Isso, o nosso sistema proporcional, ele é mais próximo do voto, de um voto para um eleito, em função da proporcionalidade. Se o deputado chegou aqui com 20 mil e outro chegou com 60 mil, mas o obstáculo de conseguir uma cadeira foi a mesma quantidade de votos, quer seja um partido grande, quer seja um partido pequeno ou uma coligação pequena, o obstáculo é o mesmo. São 93 mil votos para você conseguir uma cadeira. Se você juntou quantidade de votos e o mais votado foi 20 mil, mas o obstáculo da cadeira foi o mesmo, a mesma quantidade que o grande, o médio ou o pequeno teve. Então, esse argumento ele não é um argumento que permeie um pouco mais, vamos dizer assim, a representatividade. A representatividade do parlamento, ela tem que estar muito aproximada com o pensamento da sociedade.
seja ela tendo 2%, seja ela tendo 3%, seja ela tendo o percentual necessário para você vir para a Assembleia Legislativa. E essa é a ideia da manutenção do voto proporcional, da manutenção da coligação, porque nós aproximamos o pensamento da sociedade, as minorias têm assento em detrimento dos interesses majoritários que os conservadores estão perdendo. Estão perdendo espaço no parlamento, querem mudar a regra para poder recuperar o espaço perdido ao longo dos últimos anos. Muito obrigado, senhor presidente.